Eu vou começar de um jeito um pouquinho diferente do que eu usualmente começo. Queria mostrar para vocês essa figura aqui. Essa figura aqui não tem a ver com qualquer coisa que a gente possa pensar estaria envolvido com Israel. Não tá, a gente não está vendo armamentos, a gente não está vendo areia, a gente não está vendo camelos, a gente não está vendo nada que necessariamente implique na nossa memória coletiva, nosso imaginário coletivo de Israel. A gente está vendo aqui um pedaço de carne sendo assado no churrasco. O que que tem de especial esta carne e esse churrasco? E que isso tem a ver com Israel? Tem a ver com isso. Essa carne, ela não foi tirada de nenhum ser vivo. Ninguém teve que morrer para essa carne ela ser assada. Ela foi impressa numa impressora 3D. O que que isso tem a ver com Israel? Tem a ver com Israel porque Israel é um dos lugares pioneiros no mundo em termos de food tech, especificamente no uso de proteínas alternativas, né? Então, como é que surgiu especificamente essa ideia de imprimir carne, né, para conseguir fazer com que as pessoas pudessem fazer seu churrasco sem sacrificar nenhum animal? É, surgiu no Technion, que é uma universidade israelense, e um dos doutorandos disse para a orientadora um dia o seguinte: olha, essa tecnologia de imprimir tecido humano para transplante, né? As pessoas às vezes se queimam em incêndios, etc. Já tem essa tecnologia de impressão de tecido. Por que que a gente não faz isso? Imprimir carne, né? Ela falou assim: não, que absurdo, que é isso? A nossa missão aqui na universidade é puramente medicinal, a gente quer só salvar vidas. E esse orientando falou assim: não, eu também quero salvar vidas. A mesma tecnologia que é útil para a gente imprimir tecido humano e salvar vidas vai ser útil para imprimir carne. E com isso a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida no planeta. Por quê? Porque vaquinhas como essa aqui é a Lucy. Vaquinhas como a Lucy não vão precisar mais ser sacrificadas, né? E, na verdade, tudo que está ao redor da Lucy é importante, né? Desde o alimento que tem que ser dado para a Lucy viver, né, e consumir muitos recursos, toda uma carga de gases que Lucy está emitindo, que pioram o meio ambiente. Então, tudo que está ao redor da criação de animais para o consumo, hoje, impacta muito negativamente o meio ambiente. Então, quando você tem esses empreendedores em Israel começam a pensar em impressão de carne, foram pioneiros nisso, né? Começam a pensar em impressão de carne para começar a ter um impacto menor no meio ambiente, é desse tipo de preocupação que a gente está falando, de ter menor sobrecarga nesse tipo de sacrifício de animais. Estou colocando isso como exemplo, mas a gente podia falar de várias outras tecnologias. Aqui, como brincadeira, tem Krav Maga, mas tem uma série de tecnologias que surgiram em Israel que podem ser exemplos de inovações que vêm daquele lugar. Um desses, que às vezes as pessoas não lembram, mais famoso é o Waze. Praticamente hoje todo mundo que está nas grandes cidades, no mundo afora, usa o Waze para escapar do trânsito. E é uma tecnologia que surgiu de lá. E tem uma série de tecnologias. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de que empresas estão lá em Israel. Tem uma série de tecnologias que continuam vindo de Israel. Às vezes a gente nem se dá conta que está vindo de lá. Quando a gente olha para o retrato do que é hoje empreendedorismo e inovação em Israel, a gente tem números bastante expressivos, né? Então, isso aqui é um retrato de setembro de 2023, é um pouquinho mais de um ano atrás. Tinha mais de 7.300 startups, mais de 550 fundos de venture capital, um monte de aceleradoras, uma série de incubadoras, né? Série de universidades. A gente vai se aprofundar um pouquinho em cada uma dessas. O que esses números representam? Isso é muito? Isso é pouco? Como é que a gente sabe que isso é muito? Como é que a gente sabe que isso é pouco? Qual é a nossa base de comparação? Bom, quando a gente vê a evolução de
abertura de capital de startups em Israel, a gente vê uma evolução disso bastante acelerada até 2021. Isso gerou uma série de empresas que se chamam unicórnios. O que são unicórnios? Unicórnios são empresas que estão avaliadas por mais de US$ 1 bilhão, né? Como é que Israel se compara com o resto do mundo na criação de unicórnios? A gente vê aqui o número de 27 unicórnios em Israel. Isso é muito, isso é pouco. Bom, agora a gente tem uma base de comparação, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente está falando de 817, né? Startup, unicórnios nos Estados Unidos. Bom, beleza. Mas Israel é um país com 9 milhões de pessoas. Os Estados Unidos é um país com centenas de milhões de pessoas. Então, em termos proporcionais, Israel tem muito mais do que os Estados Unidos. A gente pode comparar com França. A França tem muito mais gente, cientistas, do que Israel. Tá, é quase o mesmo número de startups que chegam a esse patamar de US$ 1 bilhão. Por que que eu estou pegando especificamente unicórnios com esse valor da empresa, né, como recorte? Porque quando uma empresa é avaliada como um unicórnio, ou seja, ela tem mais de US$ 1 bilhão de avaliação, isso significa que o mercado investidor enxerga nela um altíssimo potencial de crescimento, né? Tem algo que essas empresas estão fazendo que é revolucionário. E é por isso que muitas vezes a gente pega o número de unicórnios como um termômetro, né, de o tipo de empreendedorismo que é feito no país. Então, o que a gente vai olhar hoje é um pouquinho o que está por trás disso, né? Qual que é o ecossistema por trás dessas startups israelenses que acaba gerando não só um volume grande de startups, mas qualitativamente a gente está vendo um empreendedorismo que gera empresas de alto impacto na sociedade. Tá? Então, ah, minha proposta é que a gente cubra esses 8 pilares do que é um ecossistema empreendedor. A gente vai falar de mercado, né? Capital humano e social que é empregado nessas startups, de onde que essas startups acessam dinheiro, capital, né, financiamento, investimentos, os sistemas de apoio que existem. Vamos falar um pouquinho de política pública. A gente vai falar um pouco da simbiose que tem com grandes empresas, que aí tem seus próprios departamentos de pesquisa e desenvolvimento, as universidades, e vamos falar um pouquinho de cultura, cultura israelense e cultura que está cercando esses empreendedores. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de mercado. Por que que mercado é tão importante para os empreendedores? O mercado ele tem algumas coisas interessantes quando a gente vai pensar no desenvolvimento empreendedor. Número um, se o mercado é grande, de cara eu tenho um potencial de crescimento grande para aquela empresa. Mas se o mercado é pequeno, a empresa tem mais dificuldade de crescer, né? Então, a gente olha o tamanho do mercado como algo que já traz de cara um potencial muito grande para o empreendedor, né? E outra coisa que também é importante pensar do mercado é uma certa exigência, né? Então, vou dar um exemplo. O mercado de perfume cosmético é muito importante estar presente na França. Por quê? Porque você tem o mercado consumidor francês é muito exigente em relação a perfumes. A gente tem a Natura, por exemplo, que fez questão de abrir uma loja em Paris. Por quê? Porque não só o mercado é grande, mas é um mercado muito exigente. Então, se a Natura pode vencer lá, isso significa que a Natura tem chance de vencer em qualquer outro lugar do planeta, né? Vamos olhar agora mercado para Israel. O mercado em si, Israel, é um mercado pequeno, né? A gente está falando de 9 milhões de pessoas. Não tem muito, não é assim, 9 milhões de pessoas é como se fosse o bairro de qualquer uma das grandes capitais aqui do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, BH. A gente está falando de um bairro.
todo um bairro é o país Israel. Então, de cara, a gente tem que pensar que mercados externos essas empresas estão conseguindo acessar. A gente vai ver que nem sempre é muito possível acessar os mercados ao redor de Israel, mas essa situação está mudando, eu vou voltar nisso no finalzinho da apresentação. Então, o que que sobra para as empresas israelenses quando não é nem o mercado interno, nem o mercado imediatamente ao redor de Israel? Acaba sobrando o mundo, né? Então, a gente vê uma grande quantidade de exportações, principalmente de serviços, né? Para os Estados Unidos, para a Europa, para o leste asiático, um pouco menos para a América Latina, mas a gente vê que as empresas israelenses, elas de cara já nascem globais, essas empresas de startup. Elas de cara imaginam as suas soluções pensando no mundo como um todo, né? Isso, pensem como isso é interessante, né? Porque justamente porque o mercado é tão pequeno e essas empresas elas precisam já pensar no mercado mundial, porque senão elas rapidamente vão encontrar um teto de crescimento. Então, isso é uma característica importante para esse ecossistema. Agora, o que acontece? Justamente porque o mercado é pequeno, mais cedo ou mais tarde, essas empresas são forçadas a sair de Israel ou serem vendidas para outras empresas. Então, é o que se chama de modelo sushi. Quando a empresa passa do ponto de conseguir desenvolver o produto. Agora, esse produto já está, é a prova do conceito. Quando esse produto já está minimamente desenvolvido e testado, e está na hora de agora trazer para o mercado do consumidor, em geral, o departamento de vendas, o departamento de marketing, já não é mais feito em Israel, é feito no mercado onde se entende que será o mercado-alvo daquela empresa. Então, por exemplo, eu estou criando um, um site um pouco diferente, que vai organizar o IS, né? Eu vou fazer um site de fazer novos sites. Onde é que está o maior mercado consumidor potencial disso? Nos Estados Unidos? Beleza. Eu vou colocar toda a minha empresa ali, vou construir um departamento de marketing de vendas e fazer minha empresa florescer naquele país. Consequência disso é que quando a empresa se muda para outro mercado, o que fica em Israel acaba sendo só pesquisa e desenvolvimento. A empresa, os novos empregos que a empresa está gerando ao crescer, acabam sendo gerados fora de Israel. Então, é mais ou menos esse modelo que a gente está chamando de modelo sushi, é um modelo tradicional israelense. O sushi é como se fosse a tecnologia, o arroz, que é um pouco mais o nosso arroz e feijão, né? A coisa mais básica é feita em outro país. E aí vai essa camadinha de tecnologia e o grosso dos empregos gerado fora de Israel. Tem vantagens, tem desvantagens desse modelo, né? Vantagens é que Israel está se focando em inovação disruptiva, inovação de alto impacto. Desvantagem é que a geração de emprego acaba sendo muito mais fora do que dentro. E isso é uma coisa que Israel tenta mudar. Israel é conhecido como Startup Nation, né? A nação de startup. Ela gostaria muito de agora migrar para um modelo de ser uma scale-up nation, uma nação de escalabilidade, né? E essa transição ainda está ocorrendo. Ok? Vamos falar um pouquinho de capital humano e capital social, que é o meu segundo pilar. Por que que é importante capital humano nas startups? Capital humano, se a gente for pensar, é o que é de mais importante para um empreendedor. O empreendedor tem uma ideia, vou fazer um aplicativo novo, vou fazer um remédio novo, vou fazer qualquer coisa nova. No dia seguinte que ele tem dinheiro dos investidores para ir em frente com a ideia, no dia seguinte o desafio é alguém desenvolver, colocar a ideia para funcionar, né? Viabilizar a ideia, implementar a ideia.
E para isso tem que ter uma atração de talentos. E talentos realmente bons, são muito difíceis de atrair, são muito difíceis de reter. É uma das coisas mais desafiadoras para um empreendedor e para o país, né? É conseguir ter essa atração de talentos. E o que a gente sabe sobre esse capital humano, esses talentos em Israel? A gente tem uma população super educada. Depois a gente vai falar especificamente de universidades, a gente vai ficar mais claro esse ponto, né? Com muito devido aos universidades muito fortes. E quando a gente vê, agora, quando a gente vê a educação em geral da população, a educação ela fica um pouco abaixo, às vezes, na média de outros países desenvolvidos, né? Então, o que que significa isso? É um país que poderia estar melhor em termos de educação básica e, com isso, crescer ainda mais, ter uma, uma oferta de talentos ainda maior do que tem hoje. Uma oferta de talentos maior do que tem hoje, poderia ter ainda mais atividade empreendedora. Então, tem muita gente muito bem educada, mas isso é um gargalo para o país. Historicamente, tem uma coisa muito curiosa sobre Israel. Quando Israel começa a ter uma imigração forte para, né, para o que era o Império Turco-Otomano, no século XIX. Começa a ter imigração judaica para o Império Turco-Otomano. Quando tem a queda do Império Turco-Otomano, você tem passa de mão para os ingleses, aumenta ainda um pouco mais a imigração judaica. No final da Segunda Guerra Mundial, você tem esse pico em 49 de imigração. Por quê? Porque aqui foi fundado o Estado de Israel. O segundo pico de imigração foi em 1900, na década de 90. Por quê? Porque terminou a União Soviética. Então, você tem uma enorme quantidade de judeus que não podiam sair da União Soviética desde da Revolução Comunista, né, em 1917, com o final da União Soviética, toda essa população judaica que estava presa, né, na União Soviética, ela pode migrar. Qual é o primeiro lugar que eles vão? Israel. E eles são extremamente bem formados em todas as áreas técnicas, matemática, física, engenharia, medicina, e eles vão em massa para Israel. E aqui é um ponto onde Israel começa a sair de um modelo mais agrícola, mais ligada a colônias agrícolas, e começa a ir numa direção de empreendedorismo. Então, é bem um momento de maior liberalização da economia, é somado com esse afluxo de pessoas super bem formadas na União Soviética que ajuda a criar muitas startups. Então, esse é um momento de virada na década de 90 que acaba dando um puxão para o que a gente vê de Israel hoje. Tá? Agora, quando a gente compara a produtividade de Israel com outros países, ainda tem um gap, né? Na média, o trabalhador israelense é menos produtivo. Isso aqui na média, não estou falando só das startups, estou falando de todos os setores. Todos os setores, na média, os israelenses são menos produtivos. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que você acaba tendo produtos e serviços internos em Israel mais caros, porque a produtividade é menor, né? Então, mudando alguns elementos aqui, não só da economia de high-tech, das startups, que é extremamente competitiva, mas de todo o país, também é um outro fator que pode impulsionar ainda mais essa parte do empreendedorismo de Israel, né? Outra coisa que também eu gosto de mostrar é que é o impacto da guerra, né? A gente está há um ano e pouco de guerra. Essa já é a guerra mais longa da história de Israel. E esta guerra em si, ela tem impactado a demanda por mão de obra. Na verdade, muito pouco, né? Durante a pandemia, a gente vê aqui uma subida da demanda de mão de obra. Por incrível que pareça, a pandemia trouxe um aumento de demanda de mão de obra. Depois tem um decréscimo, mas o decréscimo vai para o mesmo patamar que era antes da guerra. Então, vamos entender isso aqui um segundinho, só para contextualizar.
Com a pandemia, você começa a ter uma enorme demanda de novas tecnologias, justamente de alta tecnologia ligada ao trabalho remoto, etc. Coisas que tem em Israel. E com a guerra, com o final da pandemia e com a guerra, se pode ter tido um decréscimo, mas o decréscimo vai muito na linha do que já tinha antes. Então, acaba, o impacto não tem sido tão grande. Isso tem uma série de razões para por que isso está acontecendo, que o impacto não é tão grande quanto se esperava. Tá? E os salários continuam a subir. Aí eu queria falar um pouquinho de capital social, do que é o capital social dentro de Israel. Então vamos diferenciar o que é capital social de capital humano. Capital humano, que eu falei antes, tem a ver com talento. O que as pessoas aprenderam na escola, o que elas aprenderam na universidade, e o que elas aprenderam a partir da experiência delas. Né? Isso aqui é o que os indivíduos carregam dentro de si. Capital humano. Capital social é um pouquinho diferente. Capital social tem a ver com relacionamentos. Por que que é importante capital social para o empreendedorismo? Né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo. Vou dar um spoiler. Com capital social, eu consigo mobilizar recursos que eu não tenho. Tá? Então, empreendedor, quase por definição, não tem todos os recursos que precisa para começar um negócio. Né? Então, se eu consigo mobilizar recursos que eu não tenho, eu consigo viabilizar muito mais os negócios com isso. Da onde que vêm esses relacionamentos em Israel? Número um, do exército. Né? Você tem praticamente toda a população, ela precisa passar pelo exército. O exército é um exército popular. Todo mundo passa. Homens, mulheres, mesmo o pessoal que terminou o exército, eles viram reservistas. Uma vez por ano eles têm que agora têm que ir para o exército. Então isso acaba criando laços, relacionamentos que vão para o resto da vida. Quando você cria laços dentro desse tipo de situação, relacionamentos, são laços de confiança que você pode contar para sempre. Então é muito comum, é muito frequente de ver em Israel pessoas que foram para o exército juntas, serviram na mesma unidade e agora conseguem criar novas empresas juntos. Por quê? Porque é algo natural. É você trazer, convidar para ser teu sócio alguém que você trabalhou numa situação como o Exército. É outra coisa que também ajuda muito é o tamanho do país. É um país pequeno, com dois, três telefonemas, todo mundo consegue contactar todo mundo. Por que que é importante? Número um, como eu falei antes, a questão dos recursos, né? A mobilização de recursos, mas também é a forma como a gente consegue obter e testar ideias. O empreendedor, para fazer algo diferente, disruptivo, para fazer algo criativo, ele tem que combinar ideias de vários lugares diferentes. Então, ter uma rede ampla, uma rede diversificada de pessoas, ajuda a ter ideias, ajuda a combinar ideias, ajuda a testar ideias. Isso é algo que a gente vê em Israel. Como é que o empreendedor chega, traz uma ideia nova para uma incubadora, a gente vê uma rede inteira de mentores se mobilizando para ajudar a entender, a melhorar, a amadurecer e testar ideias. Vamos falar um pouquinho de dinheiro, né? O que significa toda a questão de investimento em Israel. Então, meu foco principal quando eu falo de dinheiro de investimento em empreendedorismo são aquilo que a gente chama de venture capital. O que é venture capital? Ou, em português, a gente chama de capital de risco. Venture capital é especificamente aquelas firmas que elas investem na startup em troca de um pedaço da participação acionária da empresa. A gente chama isso em português de capital de risco. Por quê? Porque é um investimento de risco. Você tem um grande número dessas empresas que quebram, que não dão certo. Né? Então, a chance de uma venture capital ter o retorno dela em cada uma das investidas, é muito baixa. Ela sabe que ela está pondo muito dinheiro a fundo perdido, como a gente diz em português. Então, por que que uma venture capital
investe numa startup? Bom, eu posso investir em várias, mas se uma delas for a Nubank, por exemplo, eu, o sucesso de uma delas, que é a Nubank, mais do que compensou todos os fracassos que eu tive. Então, todo o negócio de uma venture capital, a forma deles funcionarem, é investir em muitas empresas, em várias empresas, ter um portfólio de investimentos. Eles sabem que muitas vão quebrar, mas se uma sobreviver, mais do que compensou, né? Como é que Israel se compara com outros lugares do mundo em termos de investimento de capital de risco, de venture capital? Aqui, ó, essa ilustração mostra o investimento per capita, né? E aqui a gente vê que, em 2019, Israel tinha o maior investimento per capita no mundo. Claro que isso tem uma distorção, né? Como Israel tem muito pouca gente, é muito fácil você chegar rapidamente num investimento per capita alto, né? Então, volume total é muito menor do que outros países, mas per capita é alto. E isso é uma coisa, é algo para mim muito interessante, né? Como é que isso está se comportando em função da guerra? Muita gente esperava que, com a guerra, teria uma fuga de capital de Israel. Aqui, mesma história que eu contei antes, quando estava falando de mão de obra. A gente tem a pandemia, eleva os investimentos, né? Com a guerra, com o final da pandemia e com a guerra, cai, mas cai a patamares estavam mais ou menos patamares que estavam antes, tá? Então, é algo que, de certa forma, a gente pode falar que a gente está falando de um ecossistema empreendedor resiliente. Você tem um impacto aqui, você tem um choque externo forte, mas você tem também startups que estão conseguindo entregar, e isso faz com que esse capital e esse talento continuem no ecossistema. Quando a gente fala de venture capital, de capital de risco, em Israel, é sempre bacana de lembrar especificamente do Yosma. Yosma foi uma iniciativa nos anos 90 em que o governo dava muito incentivo para a geração de novos fundos de investimento. Então, essa é uma das explicações por que Israel tem uma indústria de venture capital tão tão desenvolvida em comparação com outros países, porque o governo, logo de cara, muito cedo, se envolveu no fomento dessa indústria. Vamos falar um pouquinho de sistemas de apoio. O que são sistemas de apoio num ecossistema empreendedor? Então, vamos pensar o seguinte, olha, a gente tem empreendedorismo, a gente tem que ter empreendedores. Eles têm que ter acesso a recursos. Quais são os dois principais recursos? Capital e pessoas. Então, a princípio, né, e clientes. Então, a princípio, eu já falei de tudo que é importante. Falei onde estão os clientes, falei dos talentos que precisam ser atraídos, e falei de dinheiro que precisa ser investido nessas empresas. Que mais um empreendedor precisa? Talvez não precise de mais nada. Sistemas de apoio são sistemas extra, que estão apoiando o ecossistema e apoiando justamente aqueles empreendedores que ainda não estão no ponto de ter esse investimento, né? Incubadora, aceleradora, são exemplos típicos de sistemas de apoio que estão trazendo serviços para empreendedores. Então, a gente tem uma ideia maluca na faculdade de novo negócio. Para bater na porta de quem? Aqui na minha escola, a gente bate na porta do Hub de Inovação e Empreendedorismo. Por quê? Porque lá tem mentores, lá tem hackathon, tem uma série de atividades que vai ajudar essa galera, esse pessoal, a desenvolver as ideias, amadurecer as ideias, para chegar num ponto que aí sim merece receber investimento, né? Em Israel, a gente tem uma gama enorme de incubadoras e aceleradoras. Especificamente, esse The Kitchen, que está aqui embaixo, é uma das que investe naquela empresa Aleph, que eu mostrei antes, do churrasquinho, né? Na impressão de carne. Você tem um
por baixo dessa camada inteira de startups, de empresas, de investidores, etc., você tem uma camada enorme de incubadoras, aceleradoras que ajudam a trazer os empreendedores para cima. E o Estado, como é que o Estado participa disso? Né? Você tem estados, governos que têm maior engajamento, você tem estados que têm menor engajamento. Às vezes a gente pode pensar num estado que ele mesmo é empreendedor, ele mesmo vai lá, constrói empresas. Você tem estados, governos que fazem isso de forma indireta. Então, por exemplo, o Silicon Valley, o Vale do Silício, é a história do governo americano, do Estado americano, fomentando a inovação lá na Califórnia, mas de forma indireta. Eles não investiram diretamente em nenhuma empresa, mas eles criaram condições para que aquelas empresas florescessem, né? E podem ter outras políticas públicas que estão ajudando as empresas. E, às vezes, em alguns países, tudo que a gente quer é que o governo não atrapalhe demais, né? Que não tenha muita burocracia, que não tenha muitos empecilhos. Então, o papel do governo pode ser de atrapalhar, de criar diretamente novos empreendimentos ou de propiciar um ambiente bacana para novos empreendimentos crescerem. No caso de Israel, o papel do exército é muito forte, né? A gente não consegue esquecer o papel do exército. Por quê? Porque, bom, eles gastam muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento em segurança. Esse dinheiro, essas inovações, elas não vão para os empreendedores, né? Essas inovações, elas são, de certa forma, ou segredos do exército, segredos de Estado, ou quando elas deixam de ser secretas, elas são licenciadas, mas na prática não tem tanto licenciamento assim de inovações militares para os empreendedores. O mais importante é a formação de capital humano e social. Então, você, por exemplo, tem uma unidade do exército chamada 8.200, que eles criam, educam muita gente especializada em segurança cybersecurity. Esse pessoal, com o conhecimento que eles têm, aí sim eles vão formar novas empresas. Por quê? Porque eles estão carregando tecnologia, né? E tem todo o aspecto social que eu já falei antes, criação de relacionamentos, e também toda a questão cultural que eu vou falar depois, que é na formação de liderança. Então, o papel do exército acaba sendo importante, muito mais indiretamente no caso de Israel. Parte cultural também é bacana de falar, e eu vou falar um pouquinho depois. Agora vamos falar um pouquinho das empresas, empresas internacionais que estão presentes em Israel. Vamos falar um pouquinho disso em teoria, e aí a gente vai se aprofunda no caso de Israel. Em teoria, é importante ter empresas grandes no país? Vamos pensar no nosso país, vamos pensar aqui no Brasil. Ford, GM, Volkswagen, estou falando só as automobilísticas, né? O que essas empresas têm de tão importante? Várias delas estavam presentes ou estiveram presentes, né? Aqui pertinho de onde eu estou, no ABC Paulista. São Bernardo, São Caetano, parte da razão por que essas cidades cresceram e evoluíram foi por causa da presença dessas grandes empresas. E também parte do desafio que elas têm hoje de encontrar o seu caminho se deve com a saída dessas grandes empresas. Essa é a história de muitas cidades brasileiras, onde você tem grandes empresas que chegam e, às vezes, o desafio de saber o que fazer quando essas grandes empresas vão embora, né? Quando a gente está falando de empreendedorismo, é uma história que a gente tem que contar que é mais ou menos parecida. Quando eu venho com uma grande empresa, essa grande empresa gera empregos, essa grande empresa traz benefícios para universidades, para faculdades, cria oportunidades de novos centros educacionais. E pelo simples fato de eu ter professores e ter pesquisa acadêmica junto com essas grandes empresas, eu acabo tendo o que se chama de derramamento de conhecimento. Em inglês se chama knowledge spillover. O que é isso?
Quando essas grandes empresas trazem engenheiros, cientistas, contratam essa mão de obra super capacitada para desenvolver inovação, esse conhecimento acaba sendo compartilhado com empreendedores que estão ao redor da empresa, né? Então, quando eu tenho empreendedores interessados em criar inovação, é bacana eu ter essas grandes empresas, porque os empreendedores obtêm conhecimentos, e também, de certa forma, se beneficiam do sistema educacional que essas grandes empresas estão fomentando, e se beneficiam também delas como clientes e fornecedores. Então, tem uma simbiose, né, entre empreendedores e essas grandes empresas. Quando a gente olha para Israel, Israel, em geral, isso aqui é 2021, em geral, ela é. Dá um segundo que eu estou numa reunião, tá bom? Tirar só o lixinho. Fica tranquilo, daqui a pouquinho eu faço sinal. Então tá bom. Em Israel, historicamente, é um país onde tem o maior investimento de pesquisa e desenvolvimento no mundo, né? Então, fica meio que disputando com a Coreia, mas, em geral, historicamente, tem um altíssimo investimento de P&D. Também em Israel, mesmo a mesma iniciativa lá atrás, Yosma, que ajudou na criação de Venture Capital, também foi uma política pública que ajudou na pesquisa e desenvolvimento, em geral, para grandes empresas, tá? Hoje em dia, a gente tem o que se chama de escritório do cientista-chefe, que é como se fosse o nosso CNPq, né? E é um departamento de Estado que acaba fomentando pesquisa de ponta, pesquisa disruptiva. Então, por exemplo, no caso que eu falei de impressão de carne, pode ser que tenha partes de tecnologia que já são fomentadas pelas empresas privadas. Se isso já é verdade, o governo, esse departamento do governo não se envolve. Agora, se tem tecnologias disruptivas que precisam do apoio do Estado, o Estado acaba investindo para que isso seja possível lá no longo prazo, 10, 20 anos. Quando a gente olha a agenda de pesquisa, a agenda de fomento de desenvolvimento em Israel, pelo Estado, a gente está sempre enxergando um período muito longo, 10, 20 anos. E é algo que não dá para deixar na mão da iniciativa privada, porque isso ainda não é sustentável. Ok? Como é que a gente vê isso em Israel hoje? A presença de grandes empresas com departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Pelo menos nessa fotografia, a gente vai enxergar centenas dessas empresas. Intel, IBM, Microsoft. Então, a Intel, um dos primeiros lugares que a Intel fez um departamento de pesquisa e desenvolvimento fora dos Estados Unidos foi em Israel, justamente para aproveitar de uma mão de obra muito qualificada. Outras empresas começaram a seguir, né, essa linha. Apple, Facebook, a GM, etc. Uma série de empresas foram se instalando lá em Israel. Quando a gente olha isso no mapa, isso está distribuído ao longo de todo o país, tá? Desde Haifa, lá em cima, que é quase no Líbano, até Beersheba, que é colada no deserto, que é já dentro do deserto. Também traz uma série de empresas importantes para a cybersecurity. Okay? Agora, nem tudo são rosas, né? Ao mesmo tempo que a presença dessas grandes empresas traz uma série de vantagens, que eu falei, bacana, traz conhecimento, fomenta centros acadêmicos, etc. Também tem um lado que pode ser um lado negativo. Eles disputam mão de obra e, às vezes, o problema é que a disputa por esse talento é tão acirrada que os salários ficam muito altos. Se os salários ficam muito altos, fica muito difícil para os empreendedores que ainda não têm um produto, um conceito, né, provado, é, parar de pé. Então, isso fica muito difícil para essas empresas atraírem talentos que são muito caros, né? Então, aqui tem um dilema. E
também tem muito risco do que a gente chama de evasão de cérebros, fuga de cérebros. Essas grandes empresas acabam sendo um canal de fuga de cérebros, porque muitas vezes elas contratam cientistas, engenheiros israelenses, e através delas elas acabam mandando esse pessoal para fora de Israel como expatriados. Então, conseguir manter uma atividade empreendedora em Israel para reter ou para trazer de volta esses talentos é algo extremamente importante. Tá? Universidades. Eu falei lá atrás que elas são super importantes para criar talento, mas não é só talento. Tradicionalmente se pensa na universidade como fonte de talento para as empresas em geral, mas não é só isso, né? A gente também tem um papel muito grande como geradora de pesquisa, geradora de tecnologia, né? Que universidades são famosas, são importantes em Israel hoje para gerar tanto conhecimento quanto talentos? Ben Gurion, lá em Beersheba, no Negev, no deserto. Technion, por exemplo, lá no norte, em Haifa. E a gente tem uma série de universidades espalhadas pelo país. Então, algumas delas que são super famosas. O Weizmann, que é só de ciência. Tel Aviv, que fica em Tel Aviv. Bar Ilan, a Universidade Hebraica de Jerusalém, que é uma das maiores de Israel. Quando a gente compara, quando a gente olha para empresas, para unicórnios nos Estados Unidos, uma das análises possíveis de fazer desses unicórnios nos Estados Unidos, quem são os fundadores que vieram de fora dos Estados Unidos, né? Então, vamos olhar só para quem veio de fora, sem olhar para os americanos. Vieram da onde? Muita gente veio de Israel, muita gente veio da Índia, muita gente veio da Europa, da China. Maravilha. Da onde está vindo esse pessoal? Então, a gente está olhando aqui nesse retrato. À esquerda, um número grande de fundadores de unicórnios americanos que vieram de Israel. Fizeram suas graduações em engenharia em Israel. E o pessoal que são os gestores, não os engenheiros, o pessoal que cuida de comercial, marketing, finanças, etc., vieram de onde? Também, muitas vezes vieram de Israel. Por que que isso acontece? Muitas vezes justamente por causa daquele modelo sushi, né? A empresa nasceu em Israel, é vendida para uma empresa americana ou ela mesma muda a sua sede para os Estados Unidos e ela se torna um unicórnio lá nos Estados Unidos. Então, com isso, ela carrega essa mão de obra israelense, né? Aqui, o importante é mostrar que quando essas empresas estão indo para Israel e levando o talento, da onde que aonde que esse talento foi formado? Nessas universidades de destaque em Israel. Agora, como eu falei, não é só formação de talento, também é construção de conhecimento e construção de conhecimento comercializável, patenteável. Então, aqui ó, são alguns exemplos de escritórios de transferência de tecnologia que existem em várias universidades israelenses. Esses três escritórios aqui têm um pouco mais de destaque, né? E o Sung, Ramot e o T3. Eu visitei o T3 no Technion, lá em Haifa. Aí a gente vai para o meu último bloquinho, ter esse retrato do ecossistema empreendedor israelense. Eu vou falar só de cultura, aspectos culturais israelenses. Então, a gente pode falar muito sobre cultura israelense. E a cultura israelense, ela acaba sendo uma mistura de uma série de coisas. De judeus que vieram de vários lugares do mundo e vieram lá e misturaram as suas influências culturais. A gente pode falar muito do que é a cultura fomentada pelo exército. Podemos falar, inclusive, da infância das crianças israelenses que impacta a cultura israelense. Na verdade, eu vou falar dos três. Então, uma coisa é toda a imigração, país que ainda se pensa como país de imigrantes. O país de imigrantes é um país empreendedor, porque o imigrante ele sai da sua zona de conforto e vai para outro novo país e vai falar assim, olha, eu vou construir coisas novas aqui. Então, isso acaba impactando a cultura israelense.
E está muito ligado com uma ideia de perseverança, de resiliência, né? Tem muitos desafios e é importante continuar insistindo. Agora, tem uma característica engraçada no israelense, que é de estar sempre insatisfeito, estar sempre testando as normas e querendo ver as coisas fora da caixinha. E absurdamente pragmático, né? Quando a gente negocia com os israelenses, quando a gente faz negócios com os israelenses, a gente vê como existe uma orientação muito clara para o resultado, tá? Agora, ligado um pouquinho à perseverança e respeito, tem toda essa insatisfação. A insatisfação é algo importante para o empreendedor. O empreendedor que não fica acomodado, que ele está pensando em novas ideias. O serviço militar é algo que também contribui para a cultura israelense. Autonomia, capacitação pessoal, o fato de ter uma hierarquia plana, né, ter poucas camadas hierárquicas no exército, ajuda o soldado a se sentir à vontade para trazer ideias para os seus supervisores. O treinamento militar traz uma ideia de improvisação, né? Então, tem uma série de situações que o soldado tem que saber lidar com uma situação onde as regras não são dadas, os objetivos não são muito claros e a pessoa tem que poder se virar numa situação que é bastante fora daquilo que era previsível antes. Então, isso também leva o israelense a ter muita iniciativa, uma iniciativa de poder moldar a situação para poder resolver ela. Muito forte na cultura israelense é a assertividade. É muito fácil ver israelenses muito diretos, né? Eles falam o que eles têm que falar de forma muito clara, muito rapidamente. E tem algo que é bacana, que se chama chutzpah, que é audácia, melhor tradução para o português, né? Então, essa ideia de que o impossível é possível, né? Se alguém não fez antes, não significa que é impossível de fazer, é porque ninguém teve ainda a audácia de ir lá e fazer acontecer. Então, essa ideia de que é possível ir lá e fazer acontecer é super importante para o empreendedor, né? Isso está em todo o país. E para os empreendedores, isso aqui é super importante, porque aí a pessoa diz, bom, eu consigo fazer isso acontecer, né? E ó, também, desculpa tá em inglês, também a ideia de que é ligado à tolerância à incerteza. Isso que também está ligado tanto à vida, ao dia a dia no país, né, as coisas como elas são, os fatos políticos, econômicos, mas também ao treinamento militar, né, como é que se lida com a incerteza dentro de um contexto militar, né? Isso acaba também impactando a cultura israelense. Eu queria puxar especificamente essa ideia de chutzpah, que é a audácia, por esse livro que a Inbal Ariely escreveu recentemente. A Inbal Ariely é uma autora israelense e ela vai falar, ela vai dedicar o livro inteiro sobre a Hutzpah. Agora, o que é interessante para quem lê esse livro é que ela não vai falar de imigrantes, ela não vai falar do exército, ela vai falar de algo muito mais prosaico, muito mais corriqueiro e muito mais fácil para qualquer outro país no mundo imitar, que é da infância. Então, ela mostra como os playgrounds, os parquinhos em Israel são muito, muito, muito especiais. Os parquinhos de Israel são coisas que são muito levadas a sério. Eu morei em Israel por 10 meses e os parques lá eram incríveis, parques públicos. Por que que ela dá tanta ênfase para isso? Porque, na opinião dela, os parquinhos exemplificam, ilustram o que é a infância em Israel. Uma infância onde as crianças elas são educadas para serem muito autônomas, para poderem explorar a criatividade e improvisação logo cedo e para poder negociar situações com as outras crianças sem quase nada de supervisão de adultos. Então, por exemplo, aqui nesse parquinho que vocês estão vendo, você vai ter crianças subindo, descendo do escorregador, uma subindo, outra descendo. Ah, putz, tem que ir um pouco para o lado para o amiguinho poder descer, tem que ir um pouquinho para cá para outra pessoa poder passar, sem problemas, né? As crianças vão aprendendo a
encontrar seu espaço, negociar umas com as outras, sem um adulto ter que ir lá intervir. Por que que isso é importante para a Inbound, quando ela pensa em... É o seguinte, eu chamo a senhora daqui a pouquinho. É que eu vou descer. Deixa eu só pegar. Tá, obrigado, viu? Não. Por que que isso é tão importante Ruth, do ponto de vista da autora aqui em Israel? Porque, na opinião dela, quando as pessoas estão tendo novos empreendimentos, é importante que elas possam fazer coisas, criar coisas em situações que fujam um pouquinho de rotinas, um pouquinho de regras. Numa situação onde é tudo muito burocratizado, muitas regras rígidas, é muito difícil ter novos empreendimentos. Então, isso é uma coisa que, na minha opinião, é bacana, porque também foge um pouco daquela imagem que todo empreendedorismo em Israel se deve a algum tipo de influência militar. O que ela está mostrando aqui, não. Mesmo sem essa questão militar, a gente teria uma cultura fortemente empreendedora. Eu queria fechar a minha fala com algumas perspectivas futuras. Tá? Então, começar com os acordos de Abraão. Isso aqui foram acordos que foram feitos em 2020, não faz muito tempo, e é uma tendência de ir aumentando o número de países árabes da região com tratados de paz com Israel. Por que que isso é importante? Porque isso está coincidindo também com uma série de países árabes que estão buscando desenvolvimento, inovação e parceria com Israel. Esses países querem se modernizar, querem ter uma economia mais forte e enxergam a paz com Israel oportunidade importante de enriquecimento. Né? Principalmente no mundo em que se tem uma migração, né, da energia, a gente vai acabar dependendo cada vez menos do petróleo. Então, vários desses países vão precisar ter uma mudança na matriz econômica deles. Não é porque não vão poder depender tanto do petróleo. Mas a gente vê essa migração acontecer. Agora a gente tem Marrocos, Sudão, os Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Bahrein. A tendência é que aumente, né? Daqui a pouco a gente vai ter a Arábia Saudita e acabar aumentando o número de parceiros comerciais, turismo, etc., de Israel. A gente vê isso ao decorrer dos anos, o aumento de comércio internacional entre Israel e esses países árabes. Quando a gente olha para dentro de Israel, é bacana de enxergar o convívio entre várias etnias, várias religiões internamente em Israel. Então, para quem for visitar Israel, recomendo muito que se visite Haifa. Né? Essa aqui é um mapa de Haifa e aqui a gente consegue enxergar mais ou menos o convívio de judeus, árabes cristãos, árabes muçulmanos, dentro de uma mesma cidade. Ah, essa em azul são judeus, mas a gente tem cristãos nessa faixa vermelha, a gente tem muçulmanos nessa faixa verde. Então, Haifa acaba sendo um símbolo muito importante do potencial de convívio entre várias etnias e religiões dentro desse território, né? Isso é super importante como um exemplo, inclusive não só para Israel, mas para o resto da região, uma região que infelizmente acabou tendo, por exemplo, muita expulsão de cristãos de muitos países árabes ao decorrer das últimas décadas. Isso aqui é um exemplo de uma ONG em Haifa, que se chama Standing Together, e aqui a gente vê árabes e judeus juntos preparando alimentos para serem enviados para civis em Gaza. Então, você tem uma carência, uma deficiência hoje de ajuda humanitária em Gaza, e aqui você vê uma ONG que é israelense, formada por judeus e árabes, para mandar alimentos para Gaza. E aqui tem um livro também recente que eu queria apontar para vocês, que é de empreendedorismo social e empreendedores da paz, que une judeus e árabes em Israel que estão engajados em paz. Tá? Então, uma série de iniciativas que vale a pena pegar. Aqui, o livro
infelizmente não está disponível, tem que ser comprado, mas a introdução e o primeiro capítulo estão disponíveis de graça na internet. Então é muito bacana para entender o que é feito internamente em Israel para conseguir ter não só diálogos, mas iniciativas conjuntas. Eu queria fechar, queria agradecer vocês. Essa fotografia é a última fotografia que eu quero mostrar para vocês. Essas aqui são alunas, uma judia e outra árabe, de uma escola que é árabe judaica em Haifa, mas tem outros lugares também em Israel, que também propicia esse convívio interno lá em Israel. Então, gente, muito obrigado. E agora adoraria escutar as, os comentários, as perguntas de vocês. Eu adoraria interagir com vocês. Muito obrigado, professor Charles. A excelente palestra, excelente fala, muito enriquecedora, muito inspiradora. Eu acho que deixou todo mundo aqui com muita curiosidade de conhecer ainda mais essa cultura empreendedora e inovadora da nação, né, de Israel, dos cidadãos israelenses. Tenho perguntas aqui no privado para mim, professor Fatibene, se quiser, fica à vontade, mas o professor Fatibene, né, assessorando aqui a palestra com dicas no chat, e ele me fez uma pergunta, e eu vou aqui ler para o senhor. Só achar aqui. Pergunta do professor Fatibene, nosso professor aqui da Anima. Qual a dica de ouro, entre tantas outras preciosas que o senhor citou, daria especificamente para um aspirante a empreendedor das periferias, das metrópoles do Brasil? Olha, excelente pergunta, excelente pergunta. Esses dias mesmo eu fui procurado por uma ONG aqui brasileira que tem uma inserção muito forte em favelas brasileiras. E eles têm uma série de iniciativas, uma delas é a questão empreendedora, né? E eu acho que o empreendedor brasileiro na periferia, a gente está falando de favela, ele tem alguns desafios importantes. E aí eu vou tentar ao máximo fazer um paralelo com o que eu falei lá em Israel, né? Eu acho que tem um lado que é de ter ideias, ter boas ideias, né, para servir, para endereçar dores, necessidades do seu local, né? E, ao mesmo tempo, conseguir lidar com estigma, tá? Então, por que que eu estou colocando isso? Porque, por um lado, a gente tem uma questão de autoestima, né? Você tem que poder acreditar em si mesmo, poder se dar a chance de enxergar as coisas para fora da caixa e dizer, olha, eu vou conseguir fazer acontecer. E quando fizer acontecer, quando tiver sucesso, saber lidar com estigma. Por quê? Porque também quando a pessoa isso está provado, tá? Não é só aqui no Brasil, o resto do mundo também isso é verdade. Quando a pessoa sai de uma favela, sai da periferia, começa a ter sucesso, aí sim ela começa a sofrer preconceito, porque ela começa a andar em círculos sociais que ela não andava antes, e aí ela começa a se expor a, a uma série de preconceitos que antes ela não estava tão exposta, né? Eu posso mandar referências bibliográficas para vocês, comprova tudo isso que eu estou falando. Para isso tem que ter coragem, né? Tem que ter resiliência. Então, eu acho que essa coragem, essa resiliência, que eu acho que o brasileiro tem, e tem que ter ainda mais, tem muito e tem que ter ainda mais, são dos elementos mais importantes que a gente pode não aprender, a gente não tem isso para aprender com o israelense, né? Pode até ser o contrário, o israelense tem muito para aprender com a gente, nesse sentido. Mas eu acho que quando a gente olha para o israelense, talvez uma questão de se inspirar, né? Porque nas condições que Israel está, né?
passa, imaginem a situação que Israel está. A gente está há 400 dias em guerra, não são só os soldados regulares que vão para a guerra, são os reservistas que também estão. Muitos desses reservistas são pessoas que trabalham em startups, então tem que deixar a startup, tem que deixar a família, tem que deixar os filhos para ir para o fronte de guerra. Haja resiliência nisso, né? Então, eu acho que esse elemento de inspiração é algo que pode nos ajudar a ir em frente. Estou falando não nós, brasileiros em geral, especificamente esse brasileiro que está na favela, que está na periferia e que é empreendedor. Obrigado, professor Charles. Temos mais uma pergunta aqui no chat sobre cultura, sobre a questão religiosa, Israel e os vizinhos. Aproveito e menciono novamente o livro do Son Barth, Os Judeus e a Vida Econômica, porque a pergunta vem nesse sentido. A pergunta do Nicolas Andreoli, de Mello. Sabemos que a parte de religiosidade e crença em Israel e nos países árabes ao redor são bem fortes. Você acredita que isso influencia nos fatores econômicos de Israel e dos países ali ao redor? Se sim, como influencia? Puxa, olha, caramba, essa é uma pergunta interessante, né? Eu acho que a parte religiosa, eu acho que dá para separar em vários lados, né? Eu acho que tem uma parte que é de valores, mas também tem uma parte que é de comunidade. Então, eu vou separar nessas duas coisas, porque eu acho que são um pouquinho diferentes. Então, obrigado pela lembrança do livro do John Barth, que é um clássico da sociologia, escrito até acho que antes do Weber escrever Economia e Sociedade, um classicão, né? Então, lá atrás, o Sombart, o Werner Sombart, ele falava muito de valores, coisas que são da cultura judaica que foram importantes para o surgimento do capitalismo contemporâneo, né? E eu acho que isso, não sei se isso é o mais importante hoje para Israel. Eu acho que para o empreendedorismo israelense é mais importante a questão comunitária, né? Também está no judaísmo. Ah, o judaísmo é uma religião muito coletiva, né? Ela enfatiza muito boas ações. E muitas dessas boas ações, ela não é, você não faz algo que é para Deus, você faz algo que é para a pessoa por seu lado, né? Para a sua comunidade. Isso é tão importante que, por exemplo, tem uma série de rezas que não podem ser feitas sozinho. Tem que estar no mínimo 10 judeus, judias juntos para poder ter certas rezas. Ou então tem um mandamento religioso que não é legal estudar sozinho certas coisas. Por quê? Porque quando você estuda sozinho, os rabinos dizem, entre aspas, você está sempre certo. Quando a gente estuda em grupo, quando a gente estuda com colegas, aí a gente tem alguém na nossa frente que vai ter coragem de dizer que a gente está errado. Tá? Dentro da cultura judaica, estou falando, é milenar isso, existe uma boa ação, tem uma das boas ações que é dizer a verdade para um amigo quando ele está errado. Nesse falar a verdade, ser honesto, né? Eu estou colocando isso porque o aspecto social do judaísmo é algo que é muito importante, né? Eu acho que o israelense, em geral, os israelenses empreendedores, em geral, eles não são super religiosos, eles são, muitos deles, seculares. Vários deles fazem questão de almoçar fartamente no Yom Kippur, que é o dia do perdão, que tradicionalmente se jejua. Eles fazem questão de comer pra caramba justamente em Yom Kippur, né? Para você ver que, assim, algumas das regras religiosas eles quebram. Mas eles são extremamente judeus, judaicos, sem saber. Por quê? Porque uma série desses aspectos culturais que eles vieram do judaísmo milenar estão lá, estão presentes, né? Toda essa preocupação com o coletivo, a preocupação de
com o próximo, a preocupação com fazer coisas em conjunto, de testar ideias, de pensar juntos, tudo isso está presente, né? Eu acho, minha impressão é que quando a gente sai de Israel a falar da região, do islamismo, o islamismo, aí a gente está falando de coisas muito heterogêneas, né? A gente está falando de países muito, 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 muito diferentes. Então, a gente tem países que hoje são países que estão se desenvolvendo mais do que outros na região, tem países mais interessados em se modernizar do que outros. Fato é que a civilização islâmica, que há 1000 anos atrás foi o expoente da humanidade, hoje, nesse momento, a gente tem um pacote muito amplo e muito heterogêneo, né, que interpretam o islamismo de formas muito distintas. Então, é algo que vale a pena, talvez, olhar caso a caso. Obrigado, professor Charles. Mais uma pergunta aqui do Gabriel Fink, estudante de economia. Agradece a palestra, diz que foi uma palestra enriquecedora, muito enriquecedora, e ele pretende estudar Israel no seu TCC. E ele faz uma pergunta sobre a década de 80, em que Israel passou por uma inflação. Ele gostaria de entender quais medidas foram adotadas, especialmente pelo governo israelense, para estabilizar essa situação. E, além disso, como essas ações contribuíram para o surgimento de um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo. Maravilhosa essa pergunta, hein? Ó, vamos falar um pouquinho disso, porque, Augusto, você tem que me lembrar de incluir esses slides nas próximas apresentações, porque isso é super bacana e a gente sempre volta nisso. Pode deixar, professor. Como é que surgiu essa inflação e como é que ela foi endereçada? A inflação surgiu porque Israel estava em guerra nos anos 70. A quantidade de recursos que Israel empregou nas guerras dos anos 70 foi absurda, né? A guerra de Yom Kippur contra Egito, Jordânia, Síria, Líbano. Tudo isso deixou o país brutalmente endividado. Como é que o país paga suas dívidas? Imprimindo dinheiro, né? Então, o processo inflacionário em Israel foi muito para pagar suas dívidas. E aí ficou uma dívida realmente galopante. Israel foi lidar com a sua inflação de uma forma parcialmente parecida com o Brasil nos anos 80, não nos anos 90, nos anos 80. Então, o que fez de igual ao Brasil? Igual ao Brasil, teve um tipo de plano cruzado. Não sei boa parte que eu acho que não era vivo nos anos 80, eu lembro do plano cruzado. O plano cruzado foi um congelamento de preços, né? Então, o Sarney, que era o presidente aqui, pediu para as pessoas irem para a rua para serem fiscais, né, do plano cruzado. Então, quem aumentasse o preço era para a gente ir lá e brigar. Olha, você está indo contra, está traindo o plano cruzado. Claro que não deu certo, né? Num país que já tinha um monte de gente, milhões de pessoas, etc., foi muito difícil controlar e o plano cruzado foi por água abaixo. Em Israel deu certo. Então, eles conseguiram, via congelamento de preços, controlar a inflação. Por que deu certo? Porque é um país pequeno. Se hoje tem 10 milhões de pessoas, 9 milhões de pessoas, imagina na época, tinha muito, muito menos. E foi antes da grande imigração da União Soviética. Então, era realmente um país pequeno. Então, isso é o número um. Número dois, foi um país que, diferentemente do Brasil, foi brutalmente agressivo com a liberalização da economia, né? Então, todas as colônias agrícolas, os kibbutzim, né, que eram super ineficientes, eram super endividados, o governo tinha que ficar aportando recursos para salvar essa galera toda das dívidas. O governo disse, olha, acabou, não tem mais dinheiro, vocês que se virem. Então, por um lado, o governo conseguiu, com isso,
reduzir as próprias dívidas, né? Você não tem mais que salvar outras pessoas das dívidas, então conseguiu também se salvaguardar com isso. Mas, por outro lado, para a esquerda, foi o começo do final da esquerda em Israel. Por quê? Porque, em grande parte, a, o ideal de um país socialista, o Israel nasceu um país socialista, o ideal de um país socialista terminou nos anos 80. A partir do momento que o governo disse, olha, eu não vou conseguir mais sustentar isto, porque eu não tenho mais dinheiro para isto. Então, de um dia para outro, esses kibbutzim, essas colônias agrícolas, tiveram que se virar. Né? E como é que alguém se vira quando a mamãe governo, o papai governo para de dar dinheiro? Se tornando empreendedores. Então, você tem uma série de kibbutzim que criaram indústrias mais eficientes e mais competitivas. Vários deles criaram hotéis, resorts super bacanas e assim por diante. Se reinventaram para conseguir lidar com uma nova realidade. Muito bem, professor Charles, obrigado. Aproveitando esse assunto, eu tenho uma pergunta exatamente sobre o Estado de Israel. O Estado enquanto aparato burocrático, do ponto de vista clássico da ciência política. Claro que tem a questão da unidade territorial, mas eu tenho uma questão em relação a essa relação entre o aparato político e também de regulação, né, de planejamento econômico e como isso funciona da fronteira para dentro. Porque é uma questão muito importante para o Brasil, né? A questão do Estado regulando a economia, a gente tem essa discussão frequente, né, do quanto o Estado deve intervir ou não intervir na indução do desenvolvimento. A gente vê que Israel, enquanto nação, tem uma cultura, tem orientações e premissas desde a infância, né, até maciço investimento em P&D. E qual o papel do Estado, né? E esse Estado, de certa forma, é resultado da cultura da nação ou ele emerge, né, acima dessa cultura e ele auxilia a Israel nessa condição de país exemplo em inovação e startup. Não sei se eu fui didático aqui na minha pergunta. Olha, eu acho que a tua pergunta merecia uma nova palestra, você sabe disso, né? Eu acho que isso cobre muita coisa bacana. Eu acho que, aliás, valeria a pena desenvolver material para isso, sinceramente. Vamos dividir, vamos separar isso em algumas partes. Eu acho que, em termos de gestão macroeconômica, né? Então, Banco Central, dívida pública, tudo isso que a gente sabe que é gestão da economia do dia a dia. Israel tem instituições bastante fortes no sentido mais liberal possível. Então, é um dos países, na minha opinião, onde o governo menos interfere no que se chama de gestão da macroeconomia. Né? É isso importante. Se a gente pensar que no nosso país, nos nossos vizinhos norte-americanos, começa a ter uma conversa de intervenção no Banco Central, né? Uma maior influência do governo em cima de Banco Central, isso é preocupante. Israel é um exemplo de não intervenção. Né? Isso é uma coisa importante. Então, esse é um lado da macroeconomia. O lado de desenvolvimento econômico, aí eu acho que difere muito do Brasil. O Brasil é um país que tradicionalmente tem uma ideologia econômica desenvolvimentalista, né? Isso é algo Desenvolvimentista. desenvolvimentista. Muito obrigado. Então, a gente
tem isso muito forte. E não é só os governos de esquerda, são governos de esquerda e direita. Mesmo a nossa ditadura militar, ela foi um governo, um regime de crescimento do Estado. Desculpa se algumas pessoas não usam a palavra ditadura. O regime militar. Durante nossa época militar, teve uma presença muito grande do Estado na economia. Israel não tem essa presença do Estado na economia, não desse jeito, né? A economia ela é muito guiada por o protagonismo é muito do meio privado, muito mais comparativamente do que o Brasil. A gente, muitas das estatais foram privatizadas. Tem muita estatal, tem, mas muito menos, uma força muito menor do que é no Brasil. Se a gente pensar em políticas de inovação e desenvolvimento, como eu estava falando antes nos slides, o Brasil vê inovação muitas vezes como aquela famosa substituição de importação, né? A gente abandonou muito disso, mas um pouquinho da sombra disso ainda tá aí, né? De como é que a gente pensa muitas vezes alguns setores aqui no Brasil como algo que replica, imita coisas estrangeiras. A gente ainda vê um pouco disso. Israel, o governo não entra nisso, não. Israel enxerga que isso é o mercado que tem que decidir, né? Então, o que existe de intervenção do governo são nessas tecnologias que ainda não existem, tá? Porque daqui 10, 20 anos. E é algo que aqui no Brasil não é, na minha opinião, tão presente, tão marcante. E eu estou falando isso muito pelo tipo de dificuldade que tem de diálogo entre o meio científico e os órgãos governamentais de desenvolvimento de tecnologia. Essas coisas, elas dialogam de uma forma meio estranha no nosso país. Lá em Israel, na minha opinião, é um pouco mais claro, que é meio privado, qual a iniciativa do que cabe ao meio privado, inclusive como é que fomenta a relação entre universidade e empresas lá em Israel. Muito claro, é muito claro como o meio acadêmico pode e deve se engajar em iniciativas privadas e também onde que está o papel do governo nisso, que não é na intervenção direta na economia, muito mais algo indireto e no longo prazo. Muito bem, obrigado, professor Charles, pela paciência aí em responder as perguntas depois dessa brilhante palestra. Bom, então, depois dessa, dessa sua fala, eu dou por encerrado aqui o nosso evento. Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, a Stand With Us, ao Augusto, a toda a equipe que auxiliou aí para que essa palestra fosse possível. Os alunos gostaram muito, todo mundo elogiando no chat. Agradeço a presença dos professores também, que tiveram presentes. Agradeço a professora Cláudia, que intermediou tudo e organiza a nossa semana, nossa quinta semana ânima de empreendedorismo e inovação. E, professor Charles, palavras finais são suas. Queria agradecer muito pelo convite. Eu achei as perguntas muito bacanas. Eu sempre sei que as perguntas são boas quando me dá vontade de estudar mais e preparar uma nova palestra, né? Poxa, eu queria, né, fomentar novas ideias. Eu queria agradecer muitíssimo e qualquer convite que parta de vocês, vou aceitar prontamente no futuro. Obrigado. Com certeza vamos voltar a conversar, né? O tema é enriquecedor e realmente cada slide ali poderia abrir para uma palestra, né? Isso foi muito interessante, muito instigante, né? Acho que ó, é um convite a todos nós aqui a continuar a estudarmos, né, Israel nessa área de empreendedorismo, de inovação. Da minha parte, me tocou muito a questão da cultura, né? Me chamou muita atenção aquele slide das,
nas crianças já, né, uma educação voltada para o empreendedorismo, né? Bom, parabéns ao Instituto, aos, aos membros aqui, e em nome da Ânima, agradeço a todos e todas presentes, aos professores aqui também, e desejo a todos e todas uma excelente semana, continuidade aí. Quarta e quinta tem bastante evento, aproveitem bastante, porque é esse tipo de semana que a gente lembra, assim, na nossa passagem pela graduação, né? Eu acho que é uma palestra inesquecível. Pessoal, então, boa semana ânima aí, quarta e quinta, e a gente se vê nesses eventos que ainda continuam no presencial, no híbrido, online, para enriquecer ainda mais a nossa semana. Tchau, tchau. Eu fico por aqui, coloco o link aqui novamente na lista de presença. Então, fiquem à vontade aí para preencher, fazer a avaliação dessa excelente palestra. Sou Charles, pessoal, obrigado. Eu fico por aqui até o último sair. Obrigado, Paulo. Valeu, tchau, tchau. E obrigado pelos livros.